Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma aula de História aqui pelo Colégio Seduca Journey. No vídeo dessa semana a gente vai estar terminando um assunto bem complexo, bem rico historicamente, que a gente deu início no último vídeo, que é a Revolução Francesa. Na semana passada, no vídeo da semana passada, a gente estudou os princípios da Revolução Francesa, os motivos, o que explica a deflagração desse movimento revolucionário. A gente buscou entender também o que significa o movimento revolucionário, o que é uma revolução. E a gente foi desde o início então da Revolução Francesa, cuja data símbolo é 14 de julho de 1789, lá com a queda da prisão Bastilha, até o dia de 21 de janeiro de 1793, que foi quando o rei da época, Luís XVI, foi condenado à morte e acusado de traição junto de sua mulher, a Maria Antonieta, e os dois foram condenados à morte na guilhotina, certo? A gente chegou então a um momento da Revolução Francesa no qual os revolucionários que já estavam no poder, desde lá de quando o Terceiro Estado se tornou o grupo com mais votos lá na Assembleia dos Estados Gerais, e agora, a partir da morte então do rei Luís XVI, tem um novo momento da Revolução Francesa. Porque antes disso, por mais que o movimento revolucionário já estivesse acontecendo e que algumas coisas já estivessem tomando lugar na França, ainda tinha a figura do rei, certo? Então, foi a partir dessa data aí de 21 de janeiro de 1793 que as coisas começaram a ter uma mudança mais radical, digamos assim. O tipo de governo que existia até então na França, lembrando que antes da Revolução Francesa, o tipo de governo era o absolutismo, quando o monarca ele tem todo o poder concentrado em suas mãos. Durante a Revolução Francesa foi criada uma carta constitucional, uma constituição para a França, então a monarquia agora não era mais absoluta. Luís XVI, que era o rei da França na época, não era mais um monarca absolutista, agora ele tinha que respeitar uma constituição, por mais que, como a gente viu, ele teve atrito com isso, tanto que ele tentou fugir, tentou cruzar a fronteira para a Áustria para tentar se reorganizar politicamente lá e conseguir poder de volta. E a partir então da morte do Luís XVI da Maria Antonieta na guilhotina, o governo francês ele começou a passar por uma nova estruturação e inaugurou uma nova fase, que foi a fase do republicanismo. Veja bem, essa foi a primeira experiência republicana francesa. Esse modelo de república é um modelo político muito antigo, existe lá desde a antiguidade, a Roma surgiu como uma monarquia, depois passou a ser república antes de se tornar o império, existiram repúblicas lá na Grécia Antiga também. Durante a Idade Média existiram algumas repúblicas, principalmente na Itália, certo? Então esse modelo de poder começou a ser inaugurado na França a partir da morte do rei Luís XVI em 1793. Agora a gente vai ver então nesse vídeo o que aconteceu a partir dessa morte. Por quê? A gente poderia pensar que os revolucionários eles teriam conseguido, digamos assim, as mudanças que eles queriam desde o começo da Revolução. Mas a gente vai ver que a partir disso, a partir da morte do Luís XVI, novos problemas foram surgindo que geraram também outros tipos de mudança e outros tipos de problemas políticos a serem resolvidos. Então, a questão não era tão simples na Revolução Francesa. Bom, acabou o absolutismo, Luís XVI não é mais o rei, a gente conseguiu acabar com o antigo regime. Na verdade, outros problemas surgiram e é sobre isso então que a gente vai estar aprofundando o nosso conhecimento no vídeo de hoje. Tudo bem? Bom, pessoal, a partir então da morte do Luís XVI, a gente tem ali como parâmetro os meses de março e de abril de 1793, a gente vê então que essa morte do rei Luís XVI, ela gerou uma reação nos países vizinhos. Por quê? Os países vizinhos ali da França, principalmente ali Prússia, Espanha, a Rússia, Holanda e assim por diante, eles eram monarquias de cunho absolutista ainda. Logo, quando eles viram o que estava acontecendo na França, Luís XVI já tinha morrido, os revolucionários tinham tomado o poder, certo? O Terceiro Estado que estava governando a França na época. Então, eles viram isso como uma ameaça.
Os países que já tinham, na verdade, a gente lembra lá, desde o plano de fuga de Luís XVI, a Áustria, a Prússia, eles já queriam ajudar Luís XVI a acabar com a Revolução na França, justamente temendo que a Revolução se espalhasse. Eles não queriam que a Revolução Francesa se espalhasse para outros países, para os seus países, porque eles tinham medo justamente de que o modo de governo que eles exerciam, que era o absolutismo ainda, entrasse em xeque, fosse também mudado. Obviamente eles também tinham o medo de guerra, né? Eles estavam vendo o que estava acontecendo na França, então esses países vizinhos, com medo de que a Revolução se espalhasse, eles formaram um grupo que ficou conhecido como a Primeira Coligação, que incluía então a Áustria, a Prússia, a Espanha, a Holanda, a Sardenha e a Rússia também. Essa coligação, ela declarou guerra contra a França e contra o Estado Revolucionário Francês. Eles queriam impedir, então, eles queriam sufocar a Revolução no berço. Eles queriam impedir que a Revolução, que já tinha tomado proporções muito grandes lá na França, se espalhasse para outros territórios, certo? Na época, a gente viu no vídeo da semana passada que a própria Revolução ela ficou dividida ali entre dois grupos principais. Tinha mais grupos, mas dois grupos principais, que era o grupo dos girondinos e o grupo dos jacobinos, né? Lembrem-se lá que na Convenção Nacional, isso é muito importante porque deu origem aos termos políticos direita e esquerda. Então, na Convenção Nacional, os políticos girondinos que se sentavam do lado direito da Convenção, eles eram os políticos mais moderados, mais conservadores, eles não queriam acabar com o modelo de monarquia constitucional da França. E do outro lado, do lado esquerdo, a gente tinha os políticos mais radicais, os revolucionários mais radicais, que eram os chamados jacobinos. Os jacobinos, justamente por temer que a Revolução enfrentasse problemas e acabasse, por causa da pressão desses países estrangeiros que estavam formando ali a Primeira Coligação, eles determinaram a convocação obrigatória de soldados franceses. Isso daí foi um dos primeiros pontos que começou a desagradar parte da população francesa. Essa convocação obrigatória de soldados para lutar contra os países da primeira coligação, certo? Bom, a gente ainda tem, para agravar essa situação, um acontecimento histórico que marcou esse período aí da Revolução Francesa, do ano de 1793 e do ano de 1794, o primeiro dos grandes traumas, digamos assim, da Revolução Francesa, que foi o chamado genocídio de Vendéia. Tá? Veja bem, Vendéia era uma região da França que ficava no oeste francês, certo? E ela era uma região que era formada, em grande parte, por franceses muito devotos ao catolicismo e também muito leais à monarquia. Lembrando que a questão religiosa e a questão política na França, ela era muito ligada, né? Os reis franceses, eles eram vistos tanto pela população no geral, como eles mesmos se achavam os representantes de Deus e assim por diante. E como a gente viu no vídeo da semana passada, o Estado Revolucionário Francês já estava entrando em atrito com a igreja na França. Estava tentando submeter a igreja ao poder do Estado francês. Tudo bem? Então, o que acontece, pessoal? A Vendéia, que era essa região ali mais pro oeste da França, ela era formada ali por católicos devotos. Eles eram leais tanto à monarquia como à Igreja Católica, que era a principal vertente do cristianismo francês daquela época, como é até hoje. Então, o que acontece? O Estado Revolucionário Francês, para tentar se proteger lá da ameaça da Primeira Coligação, começou a convocar obrigatoriamente os soldados a lutarem pelo Estado Revolucionário Francês. Só que esse Estado Revolucionário Francês já estava tendo atrito, já estava tendo problema com a igreja, estava querendo submeter a igreja. Daí, quando parte da população, principalmente essa população ali da região da Vendéia, recebeu essa lei de que eles tinham que lutar obrigatoriamente pelo Estado francês, eles começaram a ficar revoltosos. Começaram a fazer movimentos que, a princípio, lembravam muito as chamadas jacqueries, né, aqueles movimentos camponeses lá do final da Idade Média francesa durante a Guerra dos 100 Anos, mas esse movimento ele se tornou uma verdadeira contra-revolução. Foi o primeiro grande movimento de contra-revolução desde o começo da Revolução Francesa em 1789. Por quê? Essa parte da população francesa, eles, primeiro,
não queriam mudar essa questão religiosa, eles não queriam que a religião fosse submetida ao Estado, eles eram cristãos católicos devotos e fiéis à igreja. Então, como assim o Estado vai mandar na igreja? Não pode. Então, eles tinham esse motivo para se revoltar contra o Estado francês revolucionário da época, e também a questão monárquica. Eles eram realistas, ou seja, eles defendiam a manutenção da monarquia, eles eram leais à instituição monárquica da França, que durava ali já séculos e séculos. Então, o Estado revolucionário francês, além de tentar submeter a igreja ao poder revolucionário, tinha acabado de matar o representante da monarquia, que era Luís XVI. Então essa parte da população se revoltou, começou a fazer protestos e entrou em conflito militar com as tropas revolucionárias, tá? O exército ali que era fiel à Revolução Francesa. A gente tem algumas estimativas do número de mortes que aconteceu nessa época, e a gente gira em torno ali de 100 mil mortes. E veja bem, pessoal, eram 100 mil franceses que foram mortos num conflito civil ali contra o Estado francês. Tá? Então esse foi o primeiro grande trauma da Revolução Francesa, o genocídio de Vendéia. Tudo bem? A partir então disso, desses movimentos, a gente pode perceber que a Revolução ela foi se radicalizando. Tá? E a cidade de Paris, a capital da França, ela se tornou o verdadeiro centro ali das agitações. Veja bem, tinha um grupo que ficou famoso aí durante a época da Revolução Francesa, que eram os sans-culottes. Tá? É uma expressão em francês, obviamente, e ela significa o quê, pessoal? Veja bem, o sans-culottes, culottes, essa palavra, ela é uma peça de roupa, tá? Ela é uma peça de roupa e ela era um símbolo de distinção social, porque ela fazia parte de um estilo que apenas os nobres e a aristocracia conseguiam manter. Então, era uma peça de roupa que era ligada aos nobres, a quem tinha dinheiro, a quem tinha prestígio social. Os sans-culottes eram literalmente aqueles que não tinham essa peça de roupa, para usar. Então, eles ficaram conhecidos como sans-culottes, mas era nada mais, nada menos do que os operários e os camponeses mais pobres, tá? E que se radicalizaram, foram os que mais se radicalizaram, pessoal. Eles se tornaram uma verdadeira milícia, um grupo militar ali que o propósito deles era defender a Revolução Francesa. Tudo bem? E o que aconteceu entre maio e junho de 1793? Os sans-culottes, que eles eram o braço militar que apoiava os jacobinos, lembrando que os jacobinos, a galera da esquerda da Revolução Francesa, eles eram os mais radicais, tá? Os sans-culottes, eles cercaram a Convenção Nacional, que era onde os políticos franceses se reuniam, certo? E eles prenderam os políticos girondinos, ou seja, os mais radicais foram lá e prenderam os mais moderados. Por quê, pessoal? Porque para os jacobinos, que eram apoiados ali pelos sans-culottes, os girondinos, eles representavam uma pedra no caminho da Revolução Francesa. E vocês já sabem o que os revolucionários franceses faziam quando tinha uma situação dessa. O exemplo que a gente já conhece é de Luís XVI. Quando os revolucionários acharam que Luís XVI estava tramando para acabar com a Revolução, se aliando à Áustria, à Prússia e assim por diante, e ele estava fazendo isso realmente, eles foram lá e condenaram Luís XVI à morte na guilhotina por traição, certo? Então, os girondinos, que eram os políticos... Vejam bem, os girondinos eles também eram revolucionários. Só que eles eram aquele grupo que vinha da alta burguesia, que era o grupo mais cauteloso e mais conservador. Eles queriam colocar mudanças na sociedade francesa, só que não eram mudanças tão radicais assim. E os jacobinos viram isso como uma ameaça à revolução. E apoiados pelos sans-culottes, que eram esses operários que estavam ali se militarizando, eles foram lá na Convenção Nacional e prenderam os políticos girondinos mais importantes. Assim, os jacobinos eles assumiram a liderança total do governo francês daquela época e também da Revolução. Eles chegaram até a criar uma nova Constituição, aprovar uma nova Constituição, que não chegou a ser de fato aplicada justamente por causa de todo o turbilhão político, todos os problemas políticos e econômicos da época. Mas o fato é que eles chegaram a redigir uma nova Constituição. Nessa nova Constituição, a coisa principal que os revolucionários mais radicais, que eram os jacobinos, eles mudaram, foi a questão de tirar o voto censitário e colocar o voto universal.
Só que veja bem, a gente tem que tomar cuidado aqui com esses termos. Primeiro, o voto censitário vocês lembram, que é aquele tipo de voto que só quem tem um determinado nível econômico pode participar. Ou seja, isso era do interesse mais da alta burguesia, porque era a galera mais rica da época. O resto do terceiro estado, camponeses, operários, trabalhadores urbanos, que seja, eles não tinham esse poder econômico, portanto eles ficavam de fora desse tipo de votação, que era o voto censitário. Tudo bem? Eles mudaram então para o voto chamado universal. Só que o voto universal a gente entende literalmente como todo mundo pode votar. Mas na época não era bem assim, tá? Era só todos os homens a partir dos 21 anos. Tudo bem? Depois que a gente vai ter novas modalidades de sufrágio universal ou de voto universal, que realmente todo mundo pode votar, evidente, a partir de certa idade, só a partir do século XX, tá? Então mulheres e assim por diante, só depois, tá, pessoal? Nessa época ainda, dessa Constituição que os jacobinos criaram, o voto foi mudado para o voto universal, homens a partir de 21 anos. Tudo bem? Outra coisa foi a criação que os jacobinos fizeram nessa época, foi a criação do Comitê de Salvação Pública. Ele era um órgão, tá, que havia sido criado justamente para proteger o governo revolucionário das ameaças externas, lá da Primeira Coligação. A Primeira Coligação queria acabar com a Revolução na França, então os jacobinos criaram um comitê que era justamente para se proteger, para proteger a França dessas ameaças externas. Tudo bem até aqui? Bom, a gente vai passar então agora para um novo período. Veja bem, essas mudanças aí, a gente já pode ver que a Revolução estava se radicalizando, já tinha indícios dessa radicalização desde o começo da Revolução, com a queda da Bastilha e assim por diante. Só que agora, pessoal, o caldo estava engrossando, digamos assim, as coisas estavam ficando... a panela de pressão estava quase explodindo, tá? Então, tudo isso que a gente viu até agora foi potencializado no período que a gente chama de terror, tá? Então, a Revolução Francesa, ali de 1793 até meados de 1795, passou por esse período que a gente chama de terror. Foi o período de terror da Revolução Francesa, tá? Que vai desde lá da prisão dos girondinos, tá? Até mais ou menos 1795. Esse foi o período de maior violência e repressão, perseguição política da Revolução, tá? Desse movimento revolucionário. A gente tem imagens aqui da guilhotina, né? Que recebe esse nome em homenagem, digamos assim, né? É estranho falar em homenagem num contexto desse, mas em homenagem a um médico francês que popularizou o uso dessa ferramenta como execução ali na época, tá? A guilhotina ela já tinha sido criada, já existiam modelos de guilhotina há bastante tempo na Europa, tá? Só que se popularizou muito na Revolução Francesa. Era um instrumento ali que ele trazia uma morte quase que instantânea, né, para quem ia ser condenado, então era muito melhor que o enforcamento, por exemplo, né? Só que podia ter esse lado que matava as pessoas de uma maneira mais rápida, sem tanto sofrimento, só que tinha um lado ruim da implementação da guilhotina, que era o quê? A morte muito rápida de opositores, tá? Então, desde lá do Luís XVI, que foi guilhotinado, muitos opositores políticos, tanto da população comum, digamos assim, que era contra o governo revolucionário, até os próprios revolucionários girondinos, que eram os mais conservadores e tal, eles começaram a ser mortos muito, em grande quantidade, a partir, então, da popularização da guilhotina, tá? Então, esse período de terror, ele ficou marcado justamente por essa parte da Revolução que, veja bem, os revolucionários jacobinos, eles tinham medo que a Revolução acabasse, porque eles não queriam que voltasse o estilo de governo lá do antigo regime. Só que para proteger a Revolução, eles se radicalizaram muito e começaram a perseguir e matar politicamente os seus adversários. Tudo bem? Em setembro de 1793, a gente também tem a criação da chamada Lei dos Suspeitos, tá? Que, veja bem, essa Lei dos Suspeitos, ela servia para julgar pessoas que serviriam ou não, ou melhor, as pessoas que poderiam servir de ameaça à revolução, ou seja, esses suspeitos, elas eram julgadas pelo Tribunal Revolucionário e geralmente eram condenadas, né, quase sempre, à execução na guilhotina. A gente vê que na época ali, a partir principalmente de setembro de 1793, a vigilância e a violência, tá, a grande violência
por parte dos revolucionários começaram a conduzir a revolução. Tá? Então veja bem, pessoal, olha como é que o processo revolucionário ele vai mudando. Porque lá no começo da Revolução, a gente vê que o carro-chefe, aquilo que puxava o movimento revolucionário, eram as ideias. Eram aquelas ideias iluministas lá que os iluministas discutiam sobre liberdade, igualdade de direitos e assim por diante. A partir desse movimento de radicalização da Revolução Francesa, ali no final de 1793, já não eram puramente os ideais iluministas que estavam guiando a Revolução Francesa, mas, devido ao medo de que o processo revolucionário terminasse, foi justamente a vigilância e a violência que se tornaram ali o que puxava, se tornar o carro-chefe da Revolução, o principal meio pela qual a Revolução buscava sobreviver, era justamente a partir da violência. Nessa época, pessoal, a Constituição da França, que havia sido assinada antes lá da morte do Luís XVI, ela foi suspensa e os poderes foram centralizados nas mãos do Maximilien Robespierre, que é aquela figura jacobina bem importante que vocês já tinham ouvido falar. E veja bem, pessoal, aqui é a primeira grande ironia, digamos assim, da Revolução Francesa. Eles começaram o movimento revolucionário para acabar com o antigo regime, para acabar com um tipo de governo no qual todos os poderes ficavam concentrados na mão de uma pessoa só, que era o rei Luís XVI. Então eles tiraram Luís XVI do poder, criaram uma constituição, mataram o rei, e só para isso, para um tempo depois, ali, final de 1793, eles suspenderem a Revolução e, de novo, todo o poder ficou concentrado nas mãos de uma pessoa só, que no caso era o Maximilien Robespierre, o revolucionário jacobino. Tá? Então isso já foi uma grande ironia, porque a Revolução Francesa, que começou para acabar com um tipo de governo absoluto, ela depois retomou esse tipo de governo, em nome da própria Revolução. Certo? Então, pessoal, a gente tem que fazer essa análise para ver quais eram então os verdadeiros intuitos dos revolucionários. Eles realmente queriam acabar com esse tipo de governo absolutista? Ou eles só não estavam contentes com quem segurava esse governo absolutista na época? Tá? Então é uma coisa que a gente tem que se questionar, tá? Esse período, então, do terror, ele foi muito sangrento, tá? E ele levou à morte milhares de pessoas. Veja bem, pessoal, a gente não está falando de milhares de mortes de povos estrangeiros, de uma guerra contra outros povos. Era o próprio povo francês, tudo bem? Todos os opositores, eles começaram a ser mortos, julgados ali pelo Tribunal Revolucionário, tá? E, gente, quando a gente fala julgado, na verdade nem era bem um julgamento, tá? Porque eles condenavam à morte centenas de pessoas no mesmo dia, só por serem suspeitos de atrapalhar a Revolução. Então, eles não faziam um julgamento justo. Eles realmente, todo mundo que ameaçava a Revolução, na cabeça dos líderes revolucionários, como Robespierre, eles já condenavam à morte. Tudo bem? É lógico, pessoal, que todo esse período de terror, desde, na verdade, lá da morte do Luís XVI, do genocídio de Vendéia, o período de terror, lei dos suspeitos, isso foi desgastando a Revolução, certo? A Revolução Francesa começou a ficar desgastada, os líderes começaram a brigar internamente, tá? Os próprios jacobinos que estavam no poder, eles começaram a ter divergências internas, tá? Porque os setores mais radicais dentro do jacobinismo, eles queriam que o período de terror continuasse, tá? E desse grupo, quem liderava era o Maximilien Robespierre. Outro grupo, ele defendia a redução da violência e ele era liderado por Danton, outra figura importante. Só que o que acontece? O Danton ele foi condenado à morte na guilhotina em março de 1794. Então, ou seja, os jacobinos ali, os mais radicais, realmente, se alguém se colocasse no caminho da Revolução, eles iam lá e matavam. Tudo bem? Bom, de julho ali a setembro de 1795, tá? Essa situação ela chegou ali a um desfecho. E essa briga entre os setores da Revolução, ela chegou a um desfecho por quê? Lembra lá que os políticos girondinos eles haviam os principais haviam sido presos lá, os sans-culottes haviam prendido eles lá, cercado a Convenção Nacional e prendido os principais líderes girondinos. Eles demoraram um pouco para conseguir se reorganizar politicamente, mas finalmente, tá, ali na data de 27 de julho, ou no calendário revolucionário conhecido como 9 Thermidor,
eles conseguiram acabar com esse período de terror da Revolução. Só uma questão de curiosidade histórica aqui, pessoal. Essa data, por exemplo, 9 Thermidor. Thermidor, ele era o nome dado a um dos meses do calendário revolucionário francês. Veja bem, os revolucionários franceses, eles não só contentes em mudar politicamente a França, eles queriam mudar totalmente a cultura. Por isso que era tão importante submeter a igreja. Porque como a igreja ela era muito influente, o cristianismo ele era muito importante para os franceses da época, eles tinham que submeter a igreja. Um desses exemplos de mudança cultural que os revolucionários tentaram fazer foi justamente mudar o calendário, gente. Eles tentaram mudar o calendário, na verdade não tentaram, eles baixaram uma lei que realmente inaugurava um novo tipo de calendário, com vários meses, né? Thermidor era um desses meses, Brumário, que a gente vai ver mais pra frente também, era outro desses meses, e eles realmente, simplesmente mudaram o calendário da França. Lembrem-se, a gente está vendo um processo revolucionário com a palavra revolução como sendo justamente esse movimento de grande mudança, de inversão total da cultura e dos costumes de uma sociedade. Então, essa questão do calendário francês, por mais que ela possa parecer simples, ela era um símbolo do que os revolucionários franceses queriam fazer, queriam mudar totalmente a sociedade francesa. Lembrando também que o calendário que se usava na Europa, que daí voltou a ser, na verdade na maior parte da Europa continuou sendo, é o que a gente usa até hoje, que é o calendário juliano-gregoriano, certo? Que vinha desde lá da época do Império Romano e depois foi reformado pelo Papa Gregório ali no começo da Idade Moderna. Esse calendário, ele tinha muitas coisas religiosas ligadas a eles, muitas datas religiosas, dias das festas dos santos e assim por diante. E como os revolucionários franceses eles eram anticlericais, eles queriam ser mais poderosos e mais influentes que a igreja, eles também acabaram mudando o calendário, tá? Então, mas isso é só mais uma das curiosidades históricas dessa época. O fato é que esse golpe do 9 Thermidor foi quando os grupos conservadores, ali no dia 27 de julho, que seria no nosso calendário atual, eles conseguiram pôr fim ao período de terror. E daí o que aconteceu com os líderes mais radicais da Revolução Francesa, como o jacobino Maximilien Robespierre? O que vocês acham que aconteceu? Isso mesmo, foram condenados à morte na guilhotina. Então a gente aí tem uma grande segunda ironia, digamos assim, da Revolução Francesa, que foi o fato dos próprios líderes da Revolução Francesa serem devorados, digamos assim, pela própria Revolução. Então, eles lideravam a Revolução, mas a partir do momento que outro grupo tomava o poder ou que entrava em oposição, não tinha nenhuma vergonha em ir lá e matar. O Maximilien Robespierre foi um desses casos, um grande revolucionário jacobino que condenou à morte muitas e muitas pessoas na guilhotina. Ele acabou, ele mesmo, sendo morto na guilhotina também. Beleza? Bom, agora os jacobinos não estavam mais no poder, certo? Os conservadores ali, os girondinos, eles conseguiram retomar o poder, porque tudo isso que tinha acontecido até então já tinha desgastado muito a França, tá? Então o que eles fizeram? Em setembro de 1795, a convenção, que estava então sendo liderada pelos políticos mais conservadores, votou uma nova Constituição. E nessa nova Constituição eles voltaram lá com a questão do voto censitário. Ou seja, o voto censitário foi restabelecido. Por quê? Os revolucionários mais radicais, eles vinham das camadas mais baixas da população. Em compensação, os mais conservadores, eles eram da alta burguesia. Então, quando eles conseguiram restabelecer o chamado voto censitário, ou seja, que pode votar só quem tem determinado nível econômico, eles conseguiram excluir da questão dos votos os seus adversários políticos, tá? Bom, agora que o Maximilien Robespierre estava morto, quem que ia governar a França? Não tinha mais rei, o líder que estava governando até então, Maximilien Robespierre, foi morto na guilhotina. Quem então ficaria responsável por governar a França? Esse governo ficou nas mãos do chamado diretório, tá? O diretório, ele era, então, um órgão político que ele era composto por 5 membros escolhidos pelo legislativo, tá? Então, a Convenção Nacional se reunia e eles escolhiam 5 membros que iam formar esse diretório para governar a França. Veja bem, não era uma instituição 100% democrática, tá? Eles
que volta naquela questão da ironia da Revolução Francesa, que eles tiraram o governo absolutista da monarquia e foram passando esse tipo de governo só para outros grupos, tudo bem? Então, a partir então de setembro de 1795, ficou inaugurada, a gente chama a fase histórica do governo diretório, começou na Revolução Francesa. Enquanto isso, na questão militar, uma figura muito importante e que vai ser muito importante para a continuidade do nosso conhecimento histórico, essa figura histórica foi surgindo e foi ganhando notoriedade, que foi a figura do general Napoleão Bonaparte. Eu ia falar que general francês, e ele, lógico, ele se identifica como francês durante sua vida, mas na verdade ele nasceu na Córcega, que era uma ilha ali no Mediterrâneo, uma das grandes ilhas do Mediterrâneo, que estava sendo ocupada por franceses. Então, tecnicamente, ele não era francês de nascimento. Mas esse general, esse militar Napoleão Bonaparte, ele se tornou uma figura muito importante durante a época da Revolução Francesa, tá? Então, enquanto estava acontecendo todos esses problemas políticos da Revolução, ele foi ganhando notoriedade militar. Principalmente, ele acabou ganhando destaque quando ele conseguiu acabar com uma tentativa de golpe monarquista e, como recompensa, o governo revolucionário francês colocou ele para liderar as tropas francesas externamente, tá? Então, veja bem, a gente não vai se estender agora na biografia e na época napoleônica, isso vai ficar para o próximo vídeo, tá? O fato é que foi durante a época da Revolução Francesa que o Napoleão Bonaparte ele foi ganhando notoriedade, pessoal. E isso ensina pra gente uma coisa muito importante que vai se repetir depois lá na ascensão nazista na Alemanha, lá no século XX. Numa época, pessoal, que o governo de um país está muito fragilizado, geralmente é nessa época que essas figuras imponentes, elas conseguem ganhar seguidores, tá? Napoleão Bonaparte, ele estava conseguindo ganhar muita notoriedade militar e ele começou a ser, aos poucos, as pessoas começaram a enxergar ele como esse possível salvador do movimento revolucionário da França, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente analisa, esses contextos históricos, que geralmente em uma época de caos político, de caos econômico, uma dessas figuras vai surgir e justamente pela fragilidade do país, toda a esperança se coloca numa dessas figuras. Vai ser o caso depois da ascensão de Hitler e do Partido Nazista também lá na Alemanha do século XX, tá? Então Napoleão foi essa grande figura que começou a ascender militarmente durante a época da Revolução Francesa, tá? Bom, vamos ver aqui então os principais fatos do governo diretório, tá? Lembrando então que o governo diretório, ele vai então desde dali da morte do Maximilien Robespierre até o final da Revolução Francesa em 1799, tá? Então, vamos ver os 4 principais pontos então de destaque dessa época do governo diretório. Em primeiro lugar, pessoal, ali em 1796, a economia francesa, de novo, ela entrou em colapso, tá? E, mais uma vez, a França estava se afundando num período de grande desordem, tá? De caos econômico e assim por diante. Enquanto isso, o Napoleão Bonaparte, ele começou uma campanha militar na Itália e obteve muito sucesso. Obteve vitórias militares muito importantes, tá? O Napoleão Bonaparte, que era um estrategista militar muito inteligente, ele estava começando a ganhar uma fama de ganhar batalhas impossíveis, tá? E isso estava acontecendo ali nesse período de 1796. Isso vai ser importante depois para a gente entender o período da era napoleônica, tá? O fato é que vocês precisam saber disso. Napoleão Bonaparte começou uma campanha na Itália que deu distinção militar para ele, tudo bem? Em maio de 1798, a gente tem o início da campanha militar no Egito, tá? Então veja bem, os revolucionários franceses, o governo revolucionário francês, além de estar lidando ali com o problema da revolução no seu próprio país e de enfrentando lá os adversários estrangeiros, eles começaram também uma tentativa de expansão, tá? Porque o que eles pensaram? Se a gente ficar só se defendendo aqui, uma hora não vai dar ruim, uma hora a gente vai ser invadido e vai ser dominado. A alternativa para isso, qual que é a saída? Vamos conquistar novos territórios, porque daí a gente se protege mais. Tá? E, obviamente, vocês já podem fazer a relação.
a cargo de quem que ficou essas conquistas externas? Napoleão Bonaparte. Um exemplo disso foi a tentativa da campanha militar no Egito, que não teve sucesso, tá? Porque o que acontece? O Egito estava sendo dominado pela Inglaterra, aquele grande adversário histórico da França desde lá da Idade Média, da Guerra dos 100 Anos e assim por diante. Então, os franceses tentaram ir lá no Egito, liderados por Napoleão Bonaparte, e atrapalhar os planos de dominação inglesa lá. É dessa época, inclusive, que muito do acervo lá do Museu do Louvre, da França, veio lá do Egito para a França, tá? Então foi uma coisa que foi a partir, um motivo militar para muitas peças do Museu do Louvre terem chegado até a França. Só que não deu certo, tá? Essa campanha não deu certo, os ingleses eles afirmaram o seu domínio ali, só que foi importante também para a fama, justamente para essa fama do Napoleão Bonaparte de ser um grande conquistador, de ser um grande estrategista militar. Bom, em maio de 1799 foi formada a chamada Segunda Coligação. Tá? A Segunda Coligação ela foi uma reunião militar, uma aliança política e militar entre a Áustria, a Inglaterra, a Rússia, a Turquia, e esses países eles se uniram para lutar contra a França, tanto para acabar com a Revolução na França, como também para acabar com as tentativas francesas de dominar territórios estrangeiros. Tá? E por que isso foi importante, pessoal? Isso daí, pessoal, forçou a volta de Napoleão Bonaparte, que estava lutando no estrangeiro, ele voltou para a França, ali em outubro de 1799. Tá? Por quê? Os membros do diretório eles estavam querendo dar um golpe e assumir o governo de maneira definitiva. E Napoleão Bonaparte, que era esse grande general que estava lutando no estrangeiro, ele foi meio que convocado pelo próprio exército e os burgueses que não queriam que o diretório desse um golpe de Estado. E eles meio que chamaram, pediram para o Napoleão Bonaparte voltar do estrangeiro, retornar à França então, para acabar com essa tentativa de golpe. Tá? Então, a gente tem então como o momento final da Revolução Francesa, digamos assim, o dia justamente de 9 de novembro de 1799, que foi quando Napoleão Bonaparte, essa grande figura que a gente vai conhecer mais nas próximas aulas, foi quando Napoleão, apoiado pelo exército e pela burguesia, deu um golpe de Estado e encerrou o governo do diretório. Tá? Esse evento ficou conhecido como golpe do 18 Brumário. 18 Brumário era nada mais nada menos do que o 9 de novembro, tá? De 1799, só que no calendário da Revolução era o dia 18 do mês Brumário, tá? Por isso que ficou conhecido como golpe 18 Brumário. Esse golpe, então, pessoal, ele pode ser considerado justamente o fim da Revolução Francesa e o início de uma nova era na política europeia que a gente vai estar trabalhando, então, no próximo vídeo, que é a Era Napoleônica, tá? Só para a gente encerrar, então, pessoal, vocês puderam ver, né, que a Revolução Francesa ela passou por essas várias fases. Tá? E a gente vê que cada um dos eventos, cada uma das decisões políticas tomadas, elas tiveram consequências, tanto consequências muito boas como consequências ruins. Tá? Então, por exemplo, a tomada de poder lá pelos jacobinos o início do período do terror, que a gente viu, gerou muita morte, tá? E também foi um dos motivos pelo próprio desgaste da Revolução Francesa. Tá? Então, quando os jacobinos eles semearam no período do terror aquela política de violência, justamente na cabeça deles eles estavam tentando proteger a Revolução, mas quando eles semearam isso, eles escolheram justamente a sua própria derrota. Tá, pessoal? Então a gente tem que prestar muita atenção que nesses movimentos históricos, todos os passos tomados por essas lideranças, pelos grupos políticos e assim por diante, eles têm consequências. Tá? A gente pode fechar, então, esse assunto da Revolução Francesa refletindo justamente da grande importância e das mudanças que esse período inaugurou, tudo bem? Não é à toa que o ano de 1789, que é o ano de início da Revolução Francesa, ficou marcado na linha do tempo da história da humanidade como o final da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. Tá? E, principalmente, o final ali da Revolução Francesa, ela apontou para um novo período histórico que foi a Era Napoleônica. Tá? Um último questionamento que eu deixo para vocês, pessoal, quando a gente vê tudo isso que aconteceu na Revolução Francesa, é o seguinte:
o que será que é legítimo eu fazer para conseguir obter alguma mudança? Veja bem, deixa eu colocar em outras palavras. Os revolucionários franceses, a princípio, eles estavam querendo defender coisas legítimas, digamos assim, né? Mais igualdade entre os 3 estados, entre o primeiro, segundo e terceiro estado, tá? O direito de participação política, melhorias econômicas, tudo isso foram questões legítimas que os revolucionários tentaram trazer no começo. Só que eles se perderam, tá? Durante o processo revolucionário. Eles começaram a usar de meios não legítimos para defender causas a princípio legítimas, tá? Então fica esse questionamento para vocês, revise todos esses pontos da Revolução Francesa e nós nos vemos então no nosso próximo vídeo para falar justamente sobre o período chamado a Era Napoleônica. Tudo bem? Abraço, meus queridos!